Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso episódio do podcast Meu Plano Financeiro. Meu nome é Stefano Farias. E o meu é Ana Paula Pina. Exatamente, então nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês a nossa vivência real e sobre um pouco do nosso trabalho de planejamento financeiro. E nós temos um tema hoje muito especial para poder compartilhar com vocês. Que é um tema que mexe com o nosso emocional, com a nossa rotina e principalmente com o bolso, que é a decisão de ter um filho. E eu já adianto aqui para vocês que todos os próximos episódios, os anteriores também, né, os 2 primeiros que a gente gravou, vai ter a aparição do João Pedro de alguma forma. Ele vai estar todo feliz ali, ele vai estar dormindo. Hoje a gente conseguiu colocar ele para dormir, para ver se a gente consegue gravar com mais tranquilidade. Espero que a gente consiga concluir esse episódio e ele dormir, gente, porque ele tá bem animado. Exatamente. E lembrando que um dos nossos propósitos é mostrar um pouco sobre o nosso trabalho, mas também a nossa vida real, né? Porque a gente sabe que a correria do dia a dia não é fácil para ninguém e a gente está adaptando a nossa nova rotina nessa mudança de casa, como vocês viram nos últimos episódios. E a Ana Paula vai puxar aí o gatilho do nosso tema. A gente tá com a colinha aqui do celular, tá ok? Para poder se lembrar de algumas coisas. E lembrando, tá, galera? Isso daqui não é uma regra, e sim é baseado na nossa experiência, um pouco no nosso trabalho, mas foi algo que serviu para a nossa vida, porém pode ser que não sirva para a sua. Dentro do planejamento financeiro, é claro que é visado a própria vida da pessoa, mas o que a gente vai compartilhar aqui hoje é um pouco da nossa experiência e da nossa vivência. Exatamente. Então, quando foi a decisão, como surgiu, quais foram os medos, é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? E eu fiz essa colinha que é justamente porque tem muitas coisas que a gente vai conversando com amigos que tem ou que não tem filhos. E aí aqui tem várias perguntinhas que eu quero não deixar passar isso daqui. E a primeira que eu coloquei aqui é até mesmo quando foi que surgiu a ideia da gente ter filhos. Eu sempre falo que isso é importante as pessoas conversarem lá no período do namoro, porque às vezes a gente até vê alguns filmes, né? Tem um filme, uma série que a gente estava assistindo recentemente, onde o casal foi lá, casou, só que nunca tinha conversado sobre ter filhos. Depois que eles casaram, foram que descobriram que um queria ter e outro não. Então essa etapa de você decidir ter filhos ou não, ou de ao menos você pensar, porque a gente sabe que envolve vários fatores, começa tudo na parte do namoro, onde a pessoa está ali tomando a decisão para poder se casar, e é importante a pessoa em conjunto ali saber se o outro quer, se o outro não quer, se pretende ter filhos, se pretende adotar, se não quer ter. Então acho que começa tudo ali no namoro. Exatamente, e foi exatamente nesse momento que a gente começou a falar, né? Então foi no namoro que a gente começou a falar que a gente queria, então nós dois já tínhamos a opção de que a gente queria ter filhos. Ah, Ana, mas quantos filhos? Gente, essa é engraçado, né? Eu confesso que eu quero ter sim mais de 2 filhos. Você falava que queria ter 10, fala a verdade. Mas eu falava zoando, né, claro, né? Eu falava, mas Deus manda, mas assim, não me vejo com 10 filhos. Igual a minha avó teve 14 e a outra teve 8. Mas não tinha televisão. Exatamente. Então, mas assim, eu gostaria sim de ter mais de 2 filhos. Não vou falar o número aqui, porque pode ser que as pessoas se assustem e comecem a me questionar. Mas enfim, eu quero ter sim mais de 2 filhos. Então nós temos aqui o primeiro, João Pedro menino, botou hoje aqui no meu colinho. E em breve aí, no próximo ano, quem sabe, se Deus permitir, teremos o próximo bebê. Isso a gente pode conversar até mais sobre o próximo filho, enfim, mas em um outro episódio. Mas essa decisão a gente realmente tomou ali, principalmente quando ter o filho, foi no noivado, principalmente, né? Noivado é preparação ali pro casamento, então foi ali os 2 anos, apesar que o Stefano me pediu em casamento 1 ano antes da gente se casar, mas foram 2 anos e meio de preparação para o casamento. Então, com foco nessa mudança, na celebração, então foi justamente ali 2 anos e meio. Então foi nesse período de 2 anos e meio ali, a gente começou a conversar quando que a gente teria filho. E o nosso objetivo era a partir do primeiro ano, isso? Ali no primeiro ano de casados.
né? Exatamente. E eu até achei que Viria viria antes. antes, né, do primeiro ano. E não veio. A gente completou 1 ano de casados em outubro, né? Isso. Outubro, quando foi no final de novembro, descobri que estava grávida. Foi Não, aí antes disso tem a questão, a gente queria ter a partir do primeiro ano, filho, né? Esse era o planejamento, digamos assim, o nosso desejo. isso. Porque a gente sabe que uma coisa é o nosso desejo e outra é a realidade. Então, no primeiro ano, a gente não se preocupou com nada em relação de saúde, de fazer exame, coisas do tipo, né? Então, a gente só foi vivendo ali o relacionamento, primeiro ano de casamento, e quando completou 1 ano que estava casado, você foi fazer exames para poder ver se estava tudo ok, se poderia ter filhos ou não, Não lembra? tinha 1 ano ainda, não. Não Foi tinha? em agosto, não. Foi em agosto? Era em agosto de 2023. Eu comecei a fazer os exames para ver se estava tudo ok, né? Deveria ter feito antes, mas não fiz. Foi em agosto eu comecei a fazer. Em setembro, tive os resultados, estava tudo normal, era só mesmo questão de ansiedade, por isso que o filho não tinha vindo ainda. E eu não tinha feito nada, e você Isso, marcou a consulta no médico. exatamente. Aí a minha médica pediu para que o Stefano fizesse também os exames. Quando eu marquei o exame do Stefano, ali Estava agendado para uma segunda-feira, se eu não me engano. Aí quando foi na sexta-feira anterior, da semana anterior, aí descobriu que você estava grávida. o Stefano foi pra consulta? Óbvio que não. Foi pra Óbvio não gosta. consulta, A maioria até dos hoje. homens não gosta de médico, então. Não foi na consulta até hoje. E aí naquele dia que a gente descobriu que o João Pedro estava a caminho. Na verdade, a gente não sabia que era o João Pedro, né? Mas que a gente descobriu que tinha um bebê a caminho. Você lembra? A gente parecia 2 crianças. Não lembro. Não. Você não lembra? É sério. Ah, sim, lembro. Minha coisa tava, será que tá mesmo? Aí a gente começou a pular, ter filho. Aí do nada, tipo assim, paramos. Tá, e agora? Como que Ferrou. criança? Aí o Stefano me zoa, porque eu tenho Como capacidade que a Ana Paula de vai cuidar de uma criança sendo que ela não consegue cuidar de uma planta? Gente, eu não tenho planta, na verdade. Inclusive, nesse final de semana, a mãe do Rafa, que é o padrinho do João Pedro, que é o pai da Alice, nossa filhada, a gente tava lá no aniversário e ela falou assim, você quer levar suculenta e tal. Eu falei assim, eu olhei, eu falei, meu, só eu pegar essa suculenta, você vai brigar comigo, porque eu não vou cuidar e essa suculenta vai morrer. Aí eu falei, não, Sueli, muito obrigada, porque eu mato. Então, vai acabar morrendo na minha mão e o Steph não vai querer cuidar, então deixa quieto. Então, aí aqueles pensamentos, né, de como que eu vou cuidar de uma criança, Deus, pelo amor de Deus, como vai ser a nossa nova rotina? E realmente, era uma expectativa muito boa de saber que a gente ia ter um bebezinho e ao mesmo tempo aquele medo da mudança, aquele medo de... O risco dos primeiros, da gravidez no geral, sim, mas o com risco dos certeza. primeiros 3 meses que costuma-se ninguém anunciar nada, não falar que tá gestante devido àquele medo de perder e tudo. Um medo muito, muito, muito grande, que esse medo ele veio comigo de quando eu descobri até o momento do João Pedro nascer ali. Era um medo muito, muito grande que me causou muitas insônias, muitas mesmo. Eu não consigo nem explicar essa sensação de, sei lá, de descobrir a gravidez e se alguma coisa, muita intercorrência acontecesse no meio do caminho. Então eu tinha muito medo mesmo. E além disso, né, um dos medos era como seria a nossa rotina, a rotina de trabalho, questão financeira, será que a gente ia dar conta, como que ia ser os gastos, quais gastos a gente teria. Então era muita coisa incerta que não estava no nosso controle e nós dois planejadores. Eu acho que isso pega muito, né? E outra coisa também. Isso foi no final de 23, não foi isso? Final de 23. Naquele ano eu estava passando pelo processo de transição de carreira. Exatamente. Entendeu? Então eu comecei a mudar de carreira em janeiro de 2023. Então, além de uma adaptação do casamento, adaptação de carreira, vinha a gestação.
o começo da gestação. E como nós somos, digamos, autônomos, então a gente sabe que, ao mesmo tempo que tem todas as suas, entre aspas, regalias, também tem todos os desafios. E no nosso caso, e como a gente trabalha os dois por contas, mas como a gente não tem funcionário, não tem nada, então a gente tem a liberdade de tempo maior para poder fazer as coisas. Mas também você tem algumas flutuações financeiras maior. Então, nesse aspecto, sempre foi importante a gente controlar muito bem o financeiro, tanto que a gente começou, não sei se você vai querer entrar nessa parte, que a gente começou a fazer o plano para poder construir a reserva, visto no tempo que ia ficar sem trabalhar, né? Aqueles primeiros meses. Isso, né? Assim, nesse momento que a gente descobriu, então veio todos esses medos, e aí veio a questão, né, da gente realmente se planejar para questão financeira, questão de rotina. Uma das coisas que a gente, como nós dois somos autônomos, uma coisa que a gente começou a fazer antes da chegada do João Pedro foi a questão da agenda, né? Como a gente trabalha com agenda, a gente... Então, foi alguns detalhes que a gente foi ajustando. Lembrando que o João Pedro, ele não veio assim, descobri que tô grávida. Não, foi sim o fruto de um planejamento. A gente planejou sim ter filho. Não a gente foi queria. A gente queria isso. Não foi algo, descobri que tava grávida e agora aconteceu por acidente. Foi um acidente. Eu não posso dizer isso, não foi. Assim como o próximo também não é. Não vai ser. Eu acredito que a gente já veio adaptando algumas coisas porque a gente já queria. Então, a gente veio traçando meio que inconsciente até mesmo, uma forma inconsciente, trazendo essa questão de estar mais preparado para ter filho. Essa questão da transição do Stefano, do Carreira, já foi visto nisso, porque tinha a questão de como o meu trabalho anterior, que eu ainda desempenho pouca coisa dele, só alguns clientes específicos, eu trabalhava muito de forma externa. Então, às vezes saía cedo, chegava tarde e ficava muito tempo na rua. Quando tivesse filho, iria impactar a questão da criação e também o seu trabalho. Sim. Porque a gente não ia querer colocar na creche tão cedo. Então, a gente já começou esse processo de transição de carreira 12 meses antes da gravidez, pensando quando tivesse grávida, para que a gente conseguisse cuidar de maneira melhor, porque a gente sabe que cada pessoa tem uma necessidade e uma realidade diferente, mas muitas vezes, eu não sei se eu já citei isso no outro episódio, mas eu já falei isso para várias pessoas, nas conversas com amigos e tudo mais. Várias vezes a gente ia para academia de manhã cedinho, ali 6h30 da manhã, e eu via ali os pais, né, levando os filhos para a creche, pequenininho, com 4 meses, 6 meses de nascido, para poder ir para a creche. E a gente sabe que ninguém, né, ou pelo menos a grande maioria, não faz isso porque com prazer, deixar o filho na mão de outra pessoa, um bebezinho de 4, 6 meses, para poder ir para a creche. E sim a questão da necessidade de ter que trabalhar, de ter que trazer renda para dentro de casa, né? E a gente via aquilo e já doía no nosso coração ver aquela cena, um frio, 6h30 da manhã, aqueles bebezinhos, tudo dentro de uma perua, para poder ir na creche quando a gente estava morando em São Paulo. Então a gente não queria passar por essa situação, tanto que aí começou o processo da transição de carreira e a gente se planejar para que ficasse com ele em casa um bom tempo. Exatamente, porque como planejadores, a gente queria garantir uma tranquilidade, menos... evitar algumas surpresas, trazer mais segurança nesse momento, né? Porque a gente sabia que a gente queria cuidar, então já era uma decisão que a gente tinha tomado de, no mínimo, o primeiro ano do bebê, a gente sabia que a gente ia ficar ali. E isso ia acarretar, sim, em algumas questões financeiras. Queda de renda, porque a nossa agenda, digamos assim, se a Ana Paula está atendendo um cliente e eu estou com o João Pedro,
E se eu estou atendendo o cliente, a Ana Paula está com o João Pedro. A Ana Paula consegue estar com o João Pedro e fazer outra coisa. E eu não consigo, Gente, né? aqui, olha. Homem não consegue. Então eu faço ou eu olho o leite ou eu olho ele. Os dois não dá. Então um vai se queimar e o outro vai se quebrar. Então a gente tem esse revezamento de rotina, de trabalho. Então automaticamente a nossa produtividade de trabalho acaba diminuindo. Porque o tempo todo a gente tem que estar revezando, alternando entre tarefas, né? Então isso acaba até sendo pouco produtivo em termos de trabalho, porque você acaba desfocando das tarefas, mas em compensação você acaba ganhando em bem-estar familiar. Porque a gente pode estar em casa com ele, a gente pode ver ele crescer, aprender as pequenas coisas do dia a dia, bater palma, aprender a ficar de pé. Então, essas coisas, o que a gente acaba perdendo em renda, a gente acaba ganhando em bem-estar familiar. E a gente se planejou e estávamos dispostos a passar por isso. Exatamente. E essa questão de estar com ele, e eu quero estar com os próximos também, é um objetivo sim, ter os meus filhos próximos, principalmente, mais próximos, principalmente no primeiro ano, porque eu passei por uma experiência, né? A minha mãe, o meu pai, eles não puderam ter esse contato comigo e nem com a minha irmã. E assim, eu tenho vários flashes assim, de momentos que eu queria estar com a minha mãe, só que eu não podia. Então, eu sempre, gente, sempre falei que eu queria cuidar dos meus filhos. E eu achava assim, que eu só ia ter filhos depois dos 30 anos, porque com 30 anos eu estaria rica. Em menos de 2 anos pra isso acontecer, não sou rica. Vai na fé, continua. Depende do que é riqueza. Exatamente, Depende. isso é certinho. É importante. É importante. Mas. Aí meu filho veio antes, quer dizer, então eu sou rica antes, tá? Isso mesmo. Mas eu tinha muito isso na minha cabeça, porque eu queria muito esse contato, esse cuidado com meu filho nessa primeira infância. Até aquela experiência que você teve de quando seus pais estavam na Bahia, você era pequenininha, você e sua irmã. Eu tinha 2 anos, 2 gente, eu tenho anos. os flashes daquele mês. Você tem trauma. Flashes, assim, não são, nesse caso é trauma, porque você lembra muito bem de maneira negativa. Exatamente. Conta aí para o pessoal saber. Teve uma fase ali que meus pais, eles tiveram que vir. Eu morei um tempo na Bahia. Eu nasci em São Paulo, a Poliana é mais nova, ela nasceu na Bahia. Então, porque esse período meus pais foram embora. Explica quem é a Poliana, que Poliana é minha irmã, na verdade, né? A Poliana é minha irmã, só eu e a minha irmã, né? A Poliana Pina, contadora, inclusive. Fica a dica. Quando eu tinha mais ou menos 2 anos, minha mãe e meu pai tiveram que vir para São Paulo, deixou eu e a minha irmã lá. A minha mãe fala que foram 2 meses que a gente ficou na Bahia. E eu tenho assim uma lembrança muito forte mesmo, que é eu embaixo da mesa, até me emociona, de eu ficar falando pra minha avó, que a minha avó faleceu exatamente um mês hoje. Um mês hoje. Dessa gravação. Tem um mês que a gente se mudou hoje. Exatamente. Faz um mês que ela faleceu hoje, que ela faleceu no dia que a gente se mudou. Esse episódio está sendo gravado dia 3 de junho, tá? Então, só pra vocês entenderem aí a data. Então, essa minha avó, ela cuidou da gente. E eu lembro de eu chorando muito, porque eu queria a minha mãe. E a minha avó falava bem assim, ela já vem, fica calma, ela já vem. Ela tá trabalhando, mas ela já vem. E eu tenho muito essa lembrança, assim, porque me marcou. E aí a gente vai crescendo, né? Vai entendendo o que foi necessário. Eu não tenho nenhuma mágoa dos meus pais por conta de nenhuma. Mas eu tenho aquela lembrança e me traz saudade, sabe? Daqueles momentos. Depois meus pais começaram a empreender. Eu pude ter meus pais mais próximos, principalmente ali na fase da adolescência. Então, foi o período que meus pais conseguiram estar mais próximos tanto de mim quanto da minha irmã. E até que eu trago essa questão de empreender como ter mais liberdade de algumas coisas. E uma das coisas foi esse cuidado com a gente. Então, por isso que eu nunca, né, até abri a caixinha uns dias atrás, me perguntaram se eu já trabalhei como CLT, então eu nunca trabalhei como CLT. Eu sempre empreendi, sempre me virei ali
Não pretendo trabalhar fora, assim. Pretendo continuar me virando pra continuar cuidando dos filhos. Mas esse é um ponto, né? Sim, isso que você falou da questão do que nós estávamos falando sobre estar presente, porque presente não compra presença. Eu aprendi isso com uma amiga minha, que ela foi diretora de uma multinacional do Maspen, e ela falava que durante muitos anos ela comprava a presença dela, a ausência dela com os filhos através de presentes. Só que aquilo não supria, né? E você falando sobre isso, sobre o tempo que seus pais vieram para São Paulo e você ficou na Bahia, minha mãe ela trabalhava professora, né? Então estava na escola, mas sempre estava próximo, né? Às vezes eu ia até para ela com a escola. Durante muitos anos a gente morou dentro de uma escola também. Mas desde os meus 6 anos, mais ou menos, quando se fala de trabalho e eu pensando em relação ao meu pai, eu olhando hoje eu como um pai, minha lembrança sempre foi do meu pai trabalhando em casa. Porque meu pai é serralheiro, trabalhava na garagem de casa. Então, desde os meus 6 anos, quando eu morei lá no Ermelino, na terceira casa que a gente morou, sempre foi o meu pai trabalhando em casa. Eu não tenho lembrança do meu pai saindo para trabalhar numa empresa fora e saindo 6 horas da manhã e chegando 8, 9 horas da noite, por exemplo. Então, acho que todas essas questões das experiências passadas de cada um faz com que você queira também ter uma experiência diferente para os filhos. A gente sabe que a necessidade de cada um é diferente do outro, e a gente sabe que também hoje, com o século XXI, depois da pandemia, com os trabalhos home office, com os trabalhos híbridos também, cada vez mais tem acontecido que as pessoas querem trabalhar de casa ou trabalhar mais próximo de casa para não ter aquela loucura de sair 5 horas da manhã e chegar 9 horas da noite, pegar 2, 3 horas de trânsito como é em São Paulo. Até nesse final de semana mesmo que a gente estava no aniversário da nossa afilhada, a gente estava conversando de um amigo nosso que trabalha com logística, e ele está indo pro caminho de TI visto da questão de ele poder trabalhar mais de casa e estar mais próximo da família quando tiver filhos, por exemplo. Então isso tem se tornado cada vez mais comum entre os jovens, buscar trabalhar de casa e não longe, devido ao contexto familiar, a criação de filhos. Exatamente. Vamos desabafo, né? Agora vamos começar a estratégia. Mas vamos lá, vamos para a parte dali. Vamos pontuar algumas coisas aqui na questão de planejamento financeiro mesmo. Para quando a pessoa deseja ter filho. Alguns pontos que a gente fez. Certo. E que acredito que não só pra gente, mas que no geral vai possa servir para alguém. Servir para outras pessoas. Exato. E lembrando, igual eu falei, aqui nós estamos partilhando o nosso contexto. Quando a gente atende um cliente, a gente busca entender o contexto desta pessoa e planejar algo dentro do contexto dela, e não dentro do nosso. Porque a necessidade de o sonho de um é diferente do outro. Então, eu tô frisando bem isso daí, porque talvez você possa estar assistindo e pensar, mas isso daí serviu para eles, mas não serve para mim. E de fato, talvez não vai servir, porque a gente está falando sobre a nossa vida. Mas se a gente estivesse fazendo um processo de planejamento financeiro com você, a gente ia analisar o seu contexto e enxergar a melhor maneira possível para que isso aconteça na sua vida, olhando para a parte financeira, mas que se adapte à sua realidade, não à nossa. Sim. Então é importante frisar isso daí. Muito importante. A gente pode começar com um dos maiores... Um dos pontos principais que é para quando você pensa em ter filho, a gente, dentro do planejamento financeiro, a gente fala da reserva de emergência. É assim, gente, a reserva de emergência, ela é algo, você pode chamar de reserva de emergência, colchão de emergência, você pode chamar de reserva de segurança, colchão financeiro. No fundo é tudo a mesma coisa, só muda ali a nomenclatura. E essa reserva, ela vai te trazer segurança no momento, tranquilidade no momento de imprevistos, de uma real necessidade, para te deixar em paz. Porque a gente sabe que, querendo ou não,
todos os imprevistos que acontecem, eles sim envolvem a questão financeira. E para isso a gente precisa de dinheiro. E quando a gente fala de estar planejando ter filho, quer ter filho, a questão de você ter uma reserva maior é sim importante. Se você já tem uma reservinha ali, você pensar, considerar em aumentá-la é importante, porque a chegada de uma nova pessoa que Ou dois, exatamente. ou mais, né? Sabe? Essa aí é a questão. Né? De que que requer sim um custo maior, vai aumentar, vai mexer na tua renda, nas tuas despesas ali, principalmente nos primeiros meses quando você descobre, porque tem todo um contexto para você preparar, a preparação da chegada desse novo bebê. E sim, vai ter alguns custos. Alguns custos são supérfluos? São muitos são supérfluos. Só que a gente quer. A mãe, então, a gente quer. E outros são realmente necessidades reais. Necessidades reais. Então, aumentar essa reserva, ela vai sim te trazer segurança. Se você é autônomo como nós, e você não tem direito à licença maternidade, Isso é mas você pode. Não é que você não tem direito, falei errado, né? Isso. Você tem sim direito. Desde que você esteja regulamentado como autônomo. Exatamente. A mãe, né? A mãe ali, você tem sim, você consegue receber ali um salário mínimo. Nesse momento, são 4 parcelas. Isso a gente pode até falar mais depois. Pode falar agora, por exemplo, quando você é autônomo, então, por exemplo, você mulher que é autônoma, e você tem ali, por exemplo, existem os autônomos informais, que são aqueles que trabalham, têm a sua renda, mas perante, digamos, a justiça, não sei se seria o termo correto, a justiça não sabe que aquela pessoa trabalha ou não, digamos assim. Então, por isso que tem um processo de formalização, que no caso é o MEI, que é o microempreendedor individual. Quando você tem ali o MEI, você tem um CNPJ, você paga ali o seu DAS, que seria o imposto, basicamente, só que esse imposto que você paga, que de acordo com a categoria muda o valor, mas vamos chutar ali uma base de, hoje está em média de R$80, R$85? R$85 por mês. Em média, tá? Não estou citando um valor exato, mas estou colocando um número específico para a gente ter como referência. Desses R$85, basicamente é como se R$79 fosse para o INSS e R$6 fosse imposto em si. E esses R$79 que você está pagando para o INSS, digamos assim, para você que é mulher, quando... É óbvio que tem a questão de número de meses que está sendo contribuído, né? Você consegue solicitar a licença maternidade se você está com seu imposto ali em dia. Então, a Ana Paula mesmo teve direito à licença maternidade remunerada. Isso, eu estava em transição do CNPJ. Isso, a gente estava fazendo alteração. Então, eu tive que pagar o INSS por fora. Não foi 2 meses, né? Não, foi um pouquinho mais. Sim, mas você teve direito à licença maternidade por causa que você está pagando. Eu já contribuía, exatamente. Mas para quem tem empresa aberta. O ME, digamos assim. O ME. E você contribui para o INSS, aí você também tem esse direito. Tá? Agora, quem não contribui, aí eu já não. É interessante procurar um contador para ver o caso, se realmente como que você consegue ter essa... Porque existe um prazo de contribuição para você poder ter direito, mas é um direito que poucas pessoas sabem, pouco autônomos sabem, né? Acha que o MEI é simplesmente o imposto que você está pagando para o governo. Exato. E não é, tem alguns benefícios também, não só licença maternidade, para a mulher, como outros benefícios, tanto para a mulher quanto para os homens. Isso, exatamente. Quando a gente também decidiu que quer ter filho, a gente teria que ter esse período de licença maternidade. Eu confesso que, se fosse por mim, eu ficaria apenas 1 mês de licença. Expectativa. O Incepro falou assim, 1 mês não tem como, não dá conta.
E graças a Deus por isso, realmente não ia dar conta. E como que a gente fez esse cálculo matemático, né? A gente se planejou para ficar 5 meses, 5 meses sem trabalhar. Porém, em questão financeira, 5 meses. Sem prospectar novos clientes, sem fechar vendas. E eu reorganizando. E foi assim, 2 meses, eu literalmente não atendi. Minha agenda ficou fechada. Então, agosto, setembro. E eu voltei aos atendimentos de uma forma... Gradual. Então, eu fazia um atendimento por dia. Antes, gente, eu chegava a atender 4 pessoas num dia. Já atendi 5. Era assim, é surreal, não... É cansativo demais e com o bebê não ia ter como ter essa rotina. Hoje, minha agenda é aberta em 3 horários para atendimentos e naquela época não tinha como, né? Ser 3 horários. Então, realmente teve que ser gradativo. Aí eu comecei, outubro, atender uma pessoa por dia. Aí depois, em novembro, eu já comecei a fazer ali 2 atendimentos e hoje eu consigo, tenho uma agenda aberta para 3 atendimentos por dia, que tá ok, é o que a gente consegue hoje e tá tranquilo. Capacidade máxima. Capacidade máxima aí. E aí esse período a gente se planejou, porque eu ia ter o benefício, mas eu tinha muito medo de não conseguir esse benefício, então eu não considerei recebendo, e graças a Deus que a gente recebeu, porque ajudou muito. Foi um salário mínimo, contribuiu muito para esse período. E o Stefano ficou um mês sem trabalhar. 100% parado. 100% parado, então foi o mês de agosto inteiro. Foi muito bom pra gente, porque assim, é muito louco. Chegada de um bebê, assim, a gente fica meio que sem rotina, porque você precisa fazer uma nova adaptação. E tudo de acordo, vai em volta ali daquele bebê. Até você conseguir entender, colocar o bebê pra dormir. Graças a Deus que no começo o Thalita me ajudou muito nessa questão de rotina com o bebê. Então o João Pedro sempre dormiu muito cedo. E aí a gente foi trazendo essa adaptação, essa nova rotina. Outra coisa, a gente ficou 15 dias na casa da minha mãe. Eu fiquei 15... Ai, como é bom, na pousada. A gente ficou na pousada Pina por 15 dias ali. Foi ótimo, foi maravilhoso esse cuidado dos meus pais ali com a gente. Eu morava naquela época na mesma rua. Na mesma rua, só que eu fiquei... Tinha menos escadas para subir. Exatamente. Cesárea. Então, eu fiquei ali na casa da minha mãe por 15 dias. Nós 3 ficamos ali na casa dos meus pais. Foi muito bom, foi ótimo ter esse cuidado. Meus pais ficaram um mês sem trabalhar. Eles pegaram como é que eu posso falar? A votinidade. Sei lá, a licença levou de volta. Eles ficaram um mês sem trabalhar junto com a gente, ali. Então foi muito gostoso, foi uma nova adaptação. Foi muito bom, foi uma benção a chegada do João Pedro. E você falou isso daí, por exemplo, eu acho que no começo eu não ia pegar um mês, eu só ia pegar uma semaninha, se eu não me engano, não era? Eu nem... Ia pegar só uma semana, só que eu falei, não tem como não. Aí a gente falou assim, já que a gente se planejou financeiramente para poder ficar, que você falou 5 meses você sem trabalhar, mas a gente se planejou que, tipo assim, se a gente parasse de trabalhar, a gente ia conseguir ficar vivo quantos meses? Quantos meses daria para pagar nossas contas com a reserva que a gente tinha? Era quantos meses? Você lembra? Era 5? Era 5, né? Então, digamos que a gente poderia ter ficado 5 meses sem receber o auxílio e ficar 5 meses sem trabalhar só para poder, nesse primeiro momento de maternidade. A gente se planejou para, digamos, esse período. Tempo. Só que eu voltaria a trabalhar dentro de uma semana, mas era tipo assim, se desse tudo ruim, tá, gente? Isso. Se desse muito ruim, a gente... O pior cenário, digamos assim. Seria esse. Mas, claro que eu tinha a necessidade, eu queria voltar a trabalhar. Eu nunca quis apenas ser do lar. Gente, isso era algo que eu não queria, eu nunca quis. Então, eu queria voltar o quanto antes. É muito maravilhoso, sim, cuidar do meu filho. Cuidar da casa, mais ou menos. Mas cuidar do meu filho é muito bom. Mas só que chega uma hora que você... Deus, quero fazer outra coisa. Eu não quero mais. Vamos fazer outra coisa. O que tem pra fazer a não ser dar mamar, trocar fralda? Então, assim, eu vi essa necessidade e foi ótimo eu ter voltado o quanto antes, né? Então, pra mim foi outra coisa, hoje você falou que você atende 3 pessoas por dia,
Mas logo, outubro, você começou a voltar a atender uma pessoa por dia, correto? Isso. Só que eu acho que Fiquei até o final do ano. Não, teve exceções que você atendeu duas, três pessoas. Foi dois dias. Não, foi 3. Foi 3. Foi 3 pessoas que eu lembro. Foram 2 dias que isso aconteceu. Só que no primeiro dia que aconteceu isso, o João Pedro chorou muito. Gente, o João Pedro ele teve um caos. Porque era bebezinho, de menos de 6 meses, muito novinho, mamava 100% no peito. Então ele chorava muito e com saudade dela, digamos assim. Na segunda vez que isso aconteceu, foi que eu te falei, ó, esquece isso daí de marcar 3 reuniões, por enquanto não dá. Porque sobrecarregava muito pra mim, porque ele não era o fato de ficar comigo, era o fato de ele não querer ficar comigo, era chorava o tempo inteiro. Então, a gente viu que não tinha como você fazer 3 reuniões naquele primeiro momento. Foi, exatamente. Porque o João Pedro chorava e queria você o tempo todo, e às vezes acontecia de ter que interromper a reunião e você pegar ele, porque não tinha condição alguma dele ficar comigo. Os primeiros... Antes da introdução alimentar, né? Então, o João Pedro interrompia minhas reuniões para dar mamar. Então, eu deixava meus clientes cientes de que tinha esse momento, né? Então, eu dava... E a maioria são mulheres, são homens, então compreendem. E os que são os homens, a maioria também são pais. Então, eles entendiam. Então, eu desligava ali a câmera, dava mamar, devolvia pro Steph e seguia a reunião. E, assim, muito obrigada a todos os meus clientes que compreenderam essa primeira fase. Hoje... João Pedro não mais deve aparecer nas minhas reuniões. Steph tem que segurar lá, tem que ir enrolando. Só à noite, que aí se ele acorda, às vezes... As reuniões da noite corre-se o risco de eu ter que dar uma pausa. Mas a coisa é muito rápida, então é muito difícil também ele acabar acordando no momento que eu tô em reunião. Então, hoje assim, a gente passou, passamos por aquela fase e hoje a gente já tem uma rotina muito bem definida. Um outro ponto também, ainda que envolve a questão financeira, é a questão de saúde, né? Às vezes a questão de saúde, sim, a gente temos convênio, e esse convênio ele foi quando eu contratei, foi 2 anos, 1 ano antes de casar, sei lá, eu sei que a gente já casou, a gente já tinha convênio. Acho que foi meses, não foi? Como assim meses? Antes de casar ou não? Não sei. Só sei que antes de casar a gente já tinha. Não, foi 1 ano antes. 1 ano antes? Foi 1 ano antes. Porque a gente fez, como o Stefano é vinculado a mim no convênio, era como se a gente tivesse casado no momento que a gente... Fez o convênio. E a gente não era casado naquela época. E aí, essa questão do convênio, caso... vocês queiram ou tenham ali, também precisa estar linkado, né? Então, vai aumenta porque você vai ter um bebê chegando. Então, a gente já chegou a calcular quanto caberia, se daria para manter ainda assim o convênio com a chegada dele, graças a Deus deu para manter, e assim vai. Então, são custos que ali são considerados, no nosso caso, muito importante. A gente morava em São Paulo. A gente queria, mas a gente sabe que até... Acordou? Não é. Por exemplo, a gente tinha, óbvio, com esforço, a condição de ter o convênio, mas eu sempre me lembro de uma aula que a gente, quando nós fizemos a formação de planejadores financeiros, eu cheguei a mencionar isso já, em um vídeo sobre um caso onde a mulher queria ter filho, mas não tinha convênio. E necessariamente isso não é uma regra. Para a pessoa ter um filho, não precisa ter um convênio. Apesar dos pesares, dos desafios sobre a questão de ser bom ou ser ruim, depende do ponto de vista de cada um, depende de onde a pessoa está localizado. A gente tem saúde gratuita, né, no nosso país, onde a pessoa consegue ter um parto, consegue ir no médico, apesar de todos os desafios, né? Não estou falando ruim, nem falando super bem. Mas, então, não tem a necessidade. Se a pessoa tiver, maravilha. Se não tiver, tem como a pessoa ter filho sem ter convênio médico. Porque senão a pessoa também pensa, para ter convênio médico eu tenho que ter o Hiper Mega Blaster. Né? Atende as melhores maternidades. E sem contar que, dependendo da região que a pessoa mora, é muito mais caro. Igual onde nós estamos morando hoje, a gente foi cotar,
Se a gente transferir o convênio e tal, é muito mais caro aqui do que em São Paulo. Exatamente. Não Então caberia. então não caberia. Não caberia. Um outro ponto é o enxoval. A gente chegou a mencionar essa questão do enxoval da criança também, né? Que envolve ali a questão financeira. Então, muitos custos que a gente tem ali no início pode ser, tipo, desnecessário. E hoje eu vejo, tipo, algumas coisas que eu comprei que eu poderia ter esperado ele nascer, que eu acabei não utilizando. Eu posso depois até gravar um vídeo sobre isso. Depois vocês colocam aí no comentário se vocês querem. Pode ser que eu grave. E assim, eu acredito que muita coisa dá pra você ir comprando sim após o nascimento do bebê pra evitar algumas despesas desnecessárias. Mas e algumas coisas que a gente quer, né? Então a gente fez chá de bebê, foi muito bom. Precisa? Não precisa, mas é legal. Então, se você quer, você também se planeja. E aí é interessante uma estratégia que a gente utilizou dos antigos. Quando nós fizemos o chá de bebê, iria cair na data do meu aniversário. E muitas pessoas fazem chabar, né? Vai homem, vai mulher e tal. Só que a gente é interesseiro, né? A gente é interesseiro, vamos ser sinceros. A gente é interesseiro e as recordações que eu tenho de chá de bebê, quando minha mãe ia, era uma festa que ia só mulheres. Os homens não iriam. E com a modernidade, chá de bebê virou homem e mulher. E a gente decidiu fazer diferente. O que a gente fez? Como muitas pessoas faziam no passado, a gente fez um chá de bebê só com mulheres. Só com mulheres e as crianças que tinham que estar ali com as mães, digamos assim. Um chá que foi focado somente em mulheres. Teve as brincadeiras. Foi o seu chá. Então teve as brincadeiras e contrapartida, no mesmo dia do meu aniversário, eu juntei alguns amigos ali mais próximos e a gente fez um churrasquinho, cada um levou uma coisa e fizemos ali algo. Foi muito divertido também, né? Porque como a gente tem uma lista de contato muito grande, e aí ia acabar que a gente ia ter um custo muito alto se a gente fizesse. Não ia compensar financeiramente chamar homens e mulheres juntos para o chá de bebê, porque ia sair muito alto o custo e dado a quantidade de presentes que iriam ganhar, que não vamos ser hipócritas, o objetivo é esse, né? Ia ser, como diz o ditado, o molho ia ser mais caro que o frango. Então a gente fez dessa maneira, chamamos só mulheres para o custo ser mais baixo. Divertido. Ser algo divertido. E a mulher entende a outra mulher, entende esse momento, sabe da necessidade do que precisa levar de presente para a criança. Então a gente não se arrepende de ter feito isso. E se for para fazer de novo, acho que a gente faria dessa maneira também. Exatamente. E outro ponto que eu coloquei aqui foi a mudança no padrão de vida, né? Aqui tá... Então, por exemplo, né, menos viagem, mas assim, acredito que a mudança no padrão de vida vem até mesmo antes da chegada do bebê. Sim. Né? Porque, querendo ou não, os custos já começam a aumentar antes. Mas, assim, uma coisa que a gente não pode fazer, e eu lembro, assim, que antes de eu estar grávida, tá? E eu comentava que eu queria ter filho, muitas vezes as pessoas falavam assim, você acabou de casar, aproveita, vai viajar com seu marido e não sei o quê. E eu e o Stefano, a gente sempre gostou muito de viajar. A minha família também, ela gosta muito de viajar. E a gente tem isso de pelo menos uma vez por ano. A gente faz uma viagem em família. Então, era algo que eu falava pro Stefano. Eu não quero perder isso, eu quero continuar. O que a gente precisa fazer pra... Algumas coisas são importantes, e esses momentos, eles são importantes pra mim, gente, são. Porque quando eu era pequena, a gente passou por uma fase que não dava pra gente fazer isso, não dava pra gente viajar. Meus pais não conseguiam fazer as viagens com a gente, porque tinham outras despesas naquele momento que não dava. E quando passou a conseguir fazer esses momentos especiais, assim, essas memórias, pra mim é muito importante. Eu não sou uma pessoa de ter coisa, mas assim, de fazer algumas coisas eu gosto muito, e viagens são importantes para mim. E eu tô falando sobre isso porque são coisas importantes e que tá ali dentro do orçamento, e com a chegada do João Pedro foi algo que a gente não quis abrir mão. Eu não sei, possa ser que mude alguma coisa, as viagens. Mais filhos,
acaba Às vezes aumentando o custo, aumenta né? o Porque é custo. mais hospedagem, tudo, passagem de avião. Não sei, a isso gente aqui, não sabe, diminui vai um pouco ser. a frequência. Talvez vai para lugar mais próximo, se É, vai de carro, por exemplo. exatamente, isso. Né? Mas é algo que eu não gostaria de perder esses Sim. momentos, sabe? Então, a gente consegue, até então, né? A gente vem conseguindo manter isso porque são coisas importantes para nós. Então, algo que a gente não faz mais. E não faz mais, tipo assim, porque Também nunca costumamos fazer muito. em restaurante. E sair para poder jantar só nós Jantar. dois, mesmo na época que a gente namorava, era difícil a gente fazer isso. Era Esse muito corte, raro. assim, meio que não fez tanta diferença assim, na nossa vida, não. Não sentimos falta. Não sentimos. Não senti falta, porque aí acabou que esses momentos a gente consegue fazer em casa. Então a gente temos ali o dia do hambúrguer, toda semana a gente tem o nosso dia do hambúrguer. Então acaba que algumas coisas a gente realmente deixou. Eita, João Pedro, não sei se vocês ouviram isso, mas ele acabou de soltar, como diz a dona Silvana, um trovãozinho. Uhum. Tô trovejando, João Pedro. Mas enfim, não possa ser que no orçamento aí, familiar, dependendo dos custos que vocês têm, isso acaba impactando sim na chegada de um bebê, tá? Educação a longo prazo. Acho que isso é importante a gente falar, né? Eu acho que esse ponto é o que mais pega a maioria Quando. das pessoas, né? E que nesse sentido a gente é muito desapegado. Não seria a palavra desapegado, mas hoje, como nós pretendemos ter outros filhos, a gente. Peraí. Momento, pausa ali pro João Pedro. Tirar da tomada isso. Fala aí. Não, pode ser corta essa Pronto. parte. Deixa. Pra tirar da tomada, realidade. não mexer. Então, por exemplo, a gente. Eu falo que Cuidado o com homem o não celular. consegue fazer duas Me coisas. dá aqui, não sei porque você pegou ele de mim, me dá, devolve. Não. Eu Vem, não consigo filho. fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, era educação, é isso? Isso, Educação dos filhos. Então, por exemplo, eu morei dentro de escola durante 7 anos, minha mãe era professora, meus tios e primos, muitos vêm da área da educação também. Então, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, cada vez mais a educação nas escolas públicas está indo de mal a pior, né? Só que, como a gente também quer ter outros filhos, a gente sabe que para você conseguir colocar todos os filhos em uma escola particular, demanda muito custo, demanda muito dinheiro. E a gente não sabe se nós vamos ter essa condição financeira ou não. Só que ao mesmo tempo a gente nunca passou na nossa cabeça a ideia da gente impossibilitar o nosso filho de ter outros irmãos por pensar que ele tem que estudar na melhor escola, porque a educação formal é a melhor coisa que tem. A gente tem que dar a melhor educação formal. Porque a gente sabe que a educação nas escolas é super importante, mas a principal base educacional são os princípios e valores que a pessoa tem de dentro de casa. Até porque quando completar ali, 18 anos, você pode ter estudado na melhor escola da escola particular. Se a pessoa não quiser fazer uma faculdade ou quiser fazer qualquer outra coisa da vida, quem vai tomar a decisão vai ser ele, não vai ser nós. E da mesma maneira que se a pessoa estudar em uma escola pública que não tenha tanta qualidade, mas a pessoa quiser se dedicar, tiver incentivo, que isso também é muito importante dentro de casa, e a gente sabe que o contexto social de várias famílias acabam não incentivando isso, a pessoa pode ter um bom acesso numa faculdade no futuro, e isso se a pessoa quiser. É claro que a gente sabe que o ambiente influencia muito a tomada de decisão de todos e principalmente dos jovens, só que nessa parte a gente nunca pensou em se privar. Nós não vamos ter mais filhos porque a gente precisa dar a melhor escolaridade. Não, a gente vai dar a escolaridade que nós temos condições. Se for pública, vai ser pública. Se for particular, vai particular. Mas nós queremos ter outros filhos independente da escolaridade que nós vamos dar para o João Pedro. Então, essa é a nossa maneira de pensar. Eu falo isso porque outras pessoas que nós já conversamos
Algumas pessoas optam, tomam a decisão de não ter mais filhos e a gente respeita, porque cada um é cada um. Exatamente, porque o que é importante para a pessoa. Exato, a grande questão que é importante para você, né? Outras pessoas, elas optam por não ter mais filho por querer dar a melhor educação por filho que tem. E tá tudo bem, é a decisão que cada um toma. E não foi à toa a nossa decisão de mudar pro campo, que visto que tem uma escola boa na região, que tem qualidade particular, mas é parceria público-privada com empresas. Então, a gente pensou nesse ponto. Então, essa é a nossa maneira de pensar. Não sei se talvez tenha ficado 100% claro, né? Mas é uma maneira com que a gente pensa, né? Porque a gente... E se você pretende colocar o filho numa escola particular, é necessário também ali começar a pensar nisso, porque você hoje tem até, não sei se você já viu investimentos, o Educamar. Tem até investimentos pensado para esse objetivo, tá, gente? Pode falar mais sobre investimentos em um outro episódio, mas tem, tá? Licença maternidade e paternidade a gente já falou, né? Então, acredito que essas dicas da parte financeira, acho que tá ok, né? Deu pra as pessoas terem uma noção do que a gente fez. A gente pode partir para esse quinto ponto aí, pensando em ter filho, né? Então, conselhos? Pode considerar assim? Quais? Eu coloquei aqui, ó. Tô colocando alguns. João Pedro, você deixa a mamãe falar? Pessoal, agora vai ser um desafio vocês escutarem. Então, é um ponto aqui, querendo ou não, negativo da nossa decisão de não colocar João Pedro na creche. Aqui. Igual nós falamos, a gente acaba limitando a nossa capacidade produtiva de trabalho. Então, querendo ou não, a gente está gravando aqui um vídeo, também pra gente também é trabalho isso. E acaba tendo esse desafio, como vocês podem, como vocês viram nos últimos episódios e como você está vendo agora também. Eu acho que esse episódio deve já ter ficado bem longo. O que você acha? Fazer parte 2. Pode ser. Eu acho que vai ficar melhor. A gente. Ele acabou de acordar, então vai querer ir pro chão. Vai ficar bem chato. Ele vai querer mexer aqui na câmera. Então, pessoal, se você assistiu até aqui, muito obrigado por você estar aqui partilhando desse momento com a gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, deixe sugestão aqui nos comentários, deixa sugestão de outros temas que vocês querem que a gente fale, ou até nas outras redes sociais, no Instagram também, dê sugestão de temas que a gente possa estar gravando para vocês. Você vai querer falar mais alguma coisa? Não, só que curtam mesmo, tá? Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, nos adicione nas redes sociais, mande para os seus amigos para que eles possam assistir esse vídeo também. E em breve, qualquer coisa, a gente continua aqui com a parte 2 desse vídeo, quando talvez hoje mesmo a gente consiga gravar, vamos ver, ou quando o João Pedro estiver dormindo, a gente vai ver se a gente consegue gravar. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus, um abraço a todos e até a próxima. Dá um tchau, João. Tchau. Tchau. Nossa, que você aprendeu, dá tchau. Não quer dar tchau? Tá bom. Até mais.